O primeiro livro, né? O primeiro livro. Vou primeiro falar sobre livros, tá? Primeiro, tenho que dizer que eu sou uma pessoa da leitura, né? Amo ler, eu sou apaixonada por leitura, então é importante dizer isso, tá? Porque eu gosto muito de ler, então vocês vão ver que tem bastante livros aqui de dicas que eu vou dar, tá bom? Então eu vou colocar aí o nome dos livros, talvez eu coloque as capinhas aí pra vocês darem uma olhada. Mas o primeiro livro, tá? E eu vou demorar um pouquinho pra falar desse livro, porque esse livro é de uma pessoa que eu sou simplesmente apaixonada, tá? Ele é o patrono o patrono da educação brasileira, tá? Ele é um mestre, um grande mestre na questão da educação. Ele fala sobre educação constantemente. O nome dele é Paulo Freire, tá? Paulo Freire, que é o autor, né? O cara que disse aquela frase tão famosa que é: educação transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo, que inclusive acho que vocês já devem ter visto aqui no meu canal eu falando sobre essa frase, inclusive no vídeo de aplicação para Lala, porque essa frase norteia muito o meu pensamento e toda a minha vida, lutando por educação e, enfim, né, engajada, envolvida nesses assuntos, nesse assunto especificamente. E o livro do Paulo Freire que eu queria trazer para vocês é o Pedagogia do Oprimido, tá? É o primeiro livro dica que eu vou dar para vocês, é o Pedagogia do Oprimido. É um livro super famoso, um livro norte, para quem quer entender um pouco mais sobre educação aqui no Brasil, como se escreve educação, como se dá a educação no Brasil. Então, eu indico Pedagogia do Oprimido como o primeiro livro, assim, importante para que você entenda um pouco mais sobre como é a educação aqui no Brasil, tá? O segundo livro é o Educação como Prática da Liberdade, um livro super importante também, Educação como Prática da Liberdade. O próximo livro, o terceiro livro, é o Pedagogia da Presença, tá? Muito bom também, muito importante para se entender como é uma educação mais para a área da pedagogia, mas não tem como se entender educação sem se entender pedagogia, tá? Eu prometo que não é um livro muito técnico, tá? Todos os livros que eu tô dando aqui de dicas são livros não tão técnicos assim, tá? Então é muito importante, muito legal que, se vocês puderem, vocês leiam esse livro. Eu queria falar sobre pessoas, tá? Como eu já falei do Paulo Freire, então procure saber sobre Paulo Freire, leia mais sobre Paulo Freire, pesquise mais sobre ele. Então, para entender educação, eu acho que ele é surreal de importante aqui para entender educação brasileira. Ele é importantíssimo. Mas tem uma pessoa que chama Macaé Evaristo, tá? Ela é uma ativista educacional, que é também uma pessoa crucial para se entender educação no Brasil, tá? Próxima pessoa que eu queria dar como dica, tá? Não tanto como. Tem duas pessoas que eu queria dar como dicas. Os dois são mestres também, são professores e mestres. E não só como dica educacional, mas também como dica filosófica. Mas é interessante entender a educação como esse pensamento filosófico desses dois caras aí que são, né, o Cortella, Mário Sérgio Cortella, o professor Mário Sérgio Cortella, e o professor Leandro Carnal, tá? Do Prazer Carnal. Do canal, né? Prazer Carnal. Então, o Leandro Carnal tem um canal no YouTube, e eu acho que o professor também, Cortella, tem um canal. Não sei, não tenho certeza se ele tem canal, o Cortella. Mas o professor Leandro Carnal, ele tem um canal no YouTube que chama Prazer Carnal. E é muito importante entender que eles, diferentemente do Paulo Freire e também da Macaé Evaristo, eles não podem ser nichados como ativistas educacionais, mas é muito importante entender a perspectiva educacional deles, como eles sendo dois educadores e filósofos, né? A perspectiva filosófica é muito legal, entender as ideias deles, ler, né, enfim, ler um pouco mais sobre eles, ouvir vídeos, ver e ouvir vídeos, né, deles, ver vídeos, na verdade, né, ver vídeos deles falando sobre educação, porque é muito, muito legal. Então, basicamente, é isso. Então, são esses dois filósofos que eu deixo aí para vocês, professores, mestres, né, que falam sobre educação também. Próximo, né, que eu queria falar para vocês é
Assim, um canal no YouTube, Tempero Drag, tá? Tempero Drag da Rita Von Hunt. Que ela tem um vídeo que chama Universidade pra quem? Esse é um vídeo que faz assim ó, na nossa cabeça. Então eu quero deixar como dica também, tá? O canal Tempero Drag, da Rita Von Hunt, que fala também sobre educação. Ela também é uma professora drag queen, que fala sobre todas as questões educacionais aqui no Brasil, principalmente nesse vídeo muito legal que chama Universidade pra quem? Que eu simplesmente adorei. Quando eu assisti, a minha cabeça fez assim, ó, um boom, tá? E eu espero que quando você assistir também, você tenha este boom na sua cabeça, porque em mim deu bastante, sabe? Outra dica de canal, que eu não sei, na verdade, se tem podcast, eu acho que esse é o canal mesmo. É o canal do Instituto Unibanco, tá? E aí, especificamente, neste canal, tem uma série que chama Nunca Me Sonharam, que fala muito sobre educação. Então é muito legal também para construir este pensamento educacional, para chegar, né, às vias objetivas, né, do que você quer construir, né? Porque no comentário da Alice ele se fala que ela quer entender mais sobre educação, né? Que é um tema que eu falo muito bem e que ela queria entender mesmo para construir um pensamento. Eu acho que essas dicas vão fazer você construir um pensamento mais estruturado, mais embasado do que é educação no Brasil, tá? Principalmente focando naquela dica que eu falei, vivências, conversar com pessoas, tá? Vivências de pôr a mão na massa, sabe? Eu aprendi assim, eu aprendi educação a partir da perspectiva de trabalhar, de pôr a mão na massa, de fazer trabalhos voluntários, de ler para crianças, de contação de história. Então, para mim, a vivência é muito importante, sabe? Na prática, o aprender fazendo. Porque a partir do momento que você aprende fazendo, você pega um gosto por aquilo. E foi assim que eu comecei a pegar gosto pela educação e para lutar, para divulgar sobre, para ser uma entusiasta e tudo mais. Eu acho que a gente só aprende a partir dessas perspectivas. Se a gente fica ali como apenas um intelectual da coisa e a gente não põe a mão na massa, a gente não aprende efetivamente, tá? Então é importante ter vivências, é importante conversar com pessoas e entender alguns pensamentos de alguns teóricos, de alguns intelectuais, de pessoas que foram importantes para a concepção da ideia de educação no Brasil, tá bom? E aí entra Paulo Freire, que ele é muito importante, tá? Eu acho que estudar Paulo Freire é um ponto assim chave de começar a entender educação no Brasil. E enfim, educação é para quem? Enfim, educação é um direito e tudo mais. Tem um livro também que chama Educação é um Direito. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Abre esse espaço como um espaço de discussão. Se vocês quiserem comentar, então comentem aqui embaixo. Vocês viram a partir do comentário da Alice como gerou tanta coisa. Eu comecei a pensar, eu comecei a me questionar mesmo sobre como que eu ia montar este vídeo. Então, façam comentários, comentem aqui embaixo e se inscrevam no canal para continuar recebendo os vídeos daqui do canal, tá bom? Eu tento sempre postar vídeos com um tipo de frequência a partir do momento que eu consigo, né? Não tem muito tempo, inclusive o vídeo demorou, né? O vídeo da Alice demorou para sair, o vídeo do comentário, porém eu tava cheia de coisas para fazer, então me perdoem. Mas comentem aqui embaixo que sempre quando eu posso, quando eu consigo, fica na minha cabeça aquela coisa que eu tenho que gravar vídeo. Eu amo gravar vídeo, eu amo postar aqui pra vocês. Então se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe com os amigos, tá? Compartilhe com os amigos pra chegar pra mais pessoas. E me sigam no Instagram e conversem comigo pelas redes sociais, tá bom? Um grande beijo. E se ficou alguma dúvida, podem me mandar DM ou comentar aqui embaixo. Um beijo e tchau!